Nossa live de todas as quartas. Vou fixar aqui o nosso tema. Vou fixar para as pessoas que estão chegando. Pronto, acho que foi. Oi. Deixa eu fixar. Pronto. Fixado o nosso tema para as pessoas que forem chegando, não ficarem perdidas, entenderem se situarem qual é nosso tema, né? Nosso tema da live. Bem, gente, eu escolhi falar sobre esse tema de novo, né? Eu já fiz uma live uma vez, mas já tem um bom tempo, né? Já tem um bom tempo que eu fiz uma live falando sobre o medo na infância e eu percebi que na publicação que eu fiz nessa semana, ou foi semana passada, mas uma publicação recente, que eu falei sobre as fases dos medos, né, comuns das crianças, muitas pessoas ficaram com dúvidas de como lidar, de como ensinar a criança a lidar com esse medo, né? E eu percebi que isso ainda é uma demanda muito forte. E aí eu pensei, por que não vou fazer uma live novamente com esse tema, já que é um tema que tem muita pessoa que tem medo, ou medo que tem dúvida. Então eu acho que é pertinente, né? Trazer mesmo que seja pela segunda vez, e eu vou trazer outras vezes também, mas assim, eu não imaginava que tantas pessoas iam ter dúvidas, né, a respeito do medo. Quem não viu a postagem, do medo, eu sugiro que vejam, até porque essa live eu vou direcionar bem, vai ser um complemento da postagem. Vocês vão ver depois, tá, gente? Não saiam daqui da live para ver agora, não. Eu quero que vocês vejam depois, porque vai ser um complemento para vocês entenderem, né? Eu vou falar como lidar com o medo na infância. E na postagem eu falo sobre os medos que são comuns dentro de cada fase de desenvolvimento. Vocês estão me escutando direito? Tá tudo bem? Escutando direitinho? Tá tudo ok? Pra gente começar. O pessoal tá entrando. Várias pessoas aqui já estão falando de medo de escuro, medo de cachorro. Medo de ficar sem os pais. Então, vamos começar. Eu vou falar de uma forma bem breve e sucinta algumas diferenças que existem entre tipos de medo e fases de desenvolvimento, tá? Não vou falar de forma aprofundada, quem quiser de uma forma mais específica, lá tem na postagem. Eu vou falar aqui de uma forma mais ampla. Quando a criança ela é bem pequenininha assim, quanto menor ela for, né? 2, 3, 4 anos, os medos são bem diferentes de uma criança que está em torno dos 7 anos. Não digo nem 6, mas 7, 8, 9 anos. Existe uma diferença por justamente o fato dessas crianças, dessas faixas etárias, né, de faixas etárias diferentes, elas estão em um outro momento, em um outro tipo de pensamento. E essa imaturidade faz com que crianças pequenas, elas tenham medos específicos e crianças maiores tenham outros tipos de medo, medos mais racionais ou medos mais concretos, eu diria assim. Quando a criança ela é bem pequena, os medos estão muito mais relacionados a aspectos de fantasia. Por quê? Porque quando a criança ela é pequenininha, que ela ainda está nessa fase de desenvolvimento entre os 2, né, e os 5, 6 anos em média, essa criança ela ainda é muito bombardeada
de fantasia. Então a criança ela tem muito forte, né, aspectos fantasiosos, ela ainda não tem uma ideia concreta sobre as coisas, o raciocínio lógico e concreto, racional, ainda é muito pouco, né, não é robusto ainda. E aí a criança ela tende a ter medo aspectos mais fantasiosos. Por exemplo, medo de lobo mau, medo de bruxa, medo lobo mau, medo de bruxa, medo do, sei lá, do bicho-papão, medo de ficar no escuro e aparecer algum monstro, alguma coisa. Então tem muito conteúdo e aspecto fantasioso, certo? Claro que todo mundo sabe que não existe monstro, que não existe bruxa, que não existe o lobo mau, mas para a criança que está nessa fase de desenvolvimento, aquilo é um medo real para ela. Realmente, por mais que você diga que não existe, por mais que você diga que é algo que não faz parte da nossa realidade, né? É tudo fantasia, é tudo mentirinha. Para ela ainda é muito difícil diferenciar o que é real e o que é fantasia. Então as crianças elas se impressionam, né, com os conteúdos de fantasia. A Ana falou aqui que o filho dela de 1 ano tem medo de risadas. Às vezes fico preocupada. Não fique preocupada, tá? Inclusive eu coloco até dentro das fases de desenvolvimento lá na postagem, eu falo sobre isso. Quando a criança ela é pequenininha, ela vai, com 1 ano inclusive, ela vai ter medo de risadas, de som altos, de movimentos rápidos, bruscos, né? É aquela pessoa que ri alto, ou fala alto, ou gesticula demais. Isso pode assustar uma criança, né? Quanto menor ela for, mais ela tende a se assustar ou ela ficar com medo. Então, isso é normal. Tem crianças pequenas de 1 ano também, até 2 anos, que têm medo de pessoas idosas. Curioso, né? Mas tem, e é normal, e é comum. Então, crianças que elas se impressionam, elas ficam com medo, né? Porque é um aspecto diferente, muitas vezes, para aquela criança. Então, ela estranha. Então, é super normal, tá? Então, quanto menor ela for, essa criança, quanto menorzinha ela for, quanto mais bebezinha ela for, mais ela vai ter medo de coisas que um som, um movimento rápido, pessoas que falam muito, né, gesticulam muito, ou falam muito perto da criança. Então, essa intensidade de se comunicar pode assustar a criança. Aos poucos esse medo vai surgindo outros medos, às vezes casa também, continua. Por exemplo, teve uma mãe que falou assim: meu filho de 3 anos tem medo de quem fala alto. Pode continuar. Sim, tem crianças com 3, 4 anos que têm medo, sim, de pessoas que falam alto, tá? Então, alguns medos eles vão embora, outros permanecem e são associados a outros medos relacionados a essa fase de desenvolvimento. E aí uma criança de 3, 4 anos, ela vai ter medo mais dos aspectos fantasiosos, como eu disse, né? De um livrinho, de um personagem, ou daquilo que ela desconhece. Então, o medo do escuro. O escuro, ela é como se o campo de visão dela estivesse limitado, logo é desconhecido. Então gera um monte de fantasia, um monte de caraminhola na cabeça. A criança começa a imaginar mil e uma coisa, e essas fantasias geram medo nela. Às vezes o pequeno, né, a criança, ela nem sabe exatamente o que é que ela está tendo medo. É algo que é um medo que vem, mas ela não sabe exatamente do que é que ela está com medo. Que ela sabe que ela está com medo de algo desconhecido. Então, é super comum as crianças começarem com 2 anos, 3 anos, o medo do escuro, tá? Então, eu estou falando de uma forma bem breve. As crianças maiores, elas falam que tem muito medo, é mais comum, crianças a partir dos 7 anos, 8 anos, os medos eles vão caminhando para algo mais real, concreto e da rotina dessa criança. Então é o medo da aprovação ou reprovação de uma turma, dos amigos, né? De uma avaliação escolar, é o medo de se expor. A criança ela tem medo às vezes de perder os pais,
né? O medo que aconteça algum acidente, que esses pais, enfim, eles morram, medo, às vezes medo até de animais. Então, esse esse medo ele vai se tornando algo mais real e concreto. A fantasia ainda existe? Existe. Então tem crianças que sim continuam com 7, 8 até 9 anos com medo de fantasmas, mesmo medo de monstros. Sim, tá? Mas não é algo assim comum. Por exemplo, um monstro não, mas fantasmas, espíritos, as crianças maiores, elas tendem a ter medo, né? Os monstros vão ficando um pouquinho de lado, mas ainda existe uma criança, a depender da maturidade dessa criança, algumas elas têm medo, tá bom? Então, eu fiz um geral, só para pontuar vocês, que existe essa diferença, tá? Da idade com relação aos tipos de medo, certo? Então, se existe uma diferença, também existem diferenças nessa conduta, no manejo dessas crianças no momento do medo. E aí que é o ponto que eu quero trazer para vocês. Como lidar com nessas situações em que a criança ela está com medo? Tem várias formas da gente direcionar o medo da criança. O primeiro ponto que eu quero trazer para vocês, que é fundamental para que isso não seja esquecido, é que a gente não pode deixar uma criança sozinha com medo. A gente não pode negar essa emoção da criança. Então, aquela coisa de a criança ela está solicitando e pedindo para que você passe segurança para ela e você simplesmente vai e deixa ela se virar com aquela emoção, não é a melhor forma, tá? Isso pode passar para a criança um sentimento de muita insegurança. E isso pode, a longo prazo, né, ser desenvolver nessa criança um sentimento de desamor, um sentimento de abandono, sabe? Aquele sentimento de falta de importância. Então, quando os pais não se importam, né, não acolhem esse medo naquele momento que está acontecendo e deixa a criança se vira e lide com esse medo sozinho, a gente passa uma ideia, não é uma ideia direta, mas assim, indiretamente, que olha, eu não estou aqui para você, você pode se sentir inseguro e eu não vou ficar aqui não, você vai ter que lidar com essa emoção sozinho. E o medo que a criança sente é algo real e concreto. É igual como a gente sente medo também, quando a gente sente medo de algo mais real e concreto, né? É um medo de ser assaltado, um medo, sei lá, uma pessoa que é tímida tem medo de se expor, né? É um medo de fazer determinadas coisas. Às vezes é até um medo que às vezes acontece, né? Tem muito adulto que não consegue assistir, por exemplo, filme de terror, filme de suspense, e aí não consegue dormir sozinho, pede para dormir com alguém, né? Então tem muita gente que tem medo, até adulto, tem muito medo, nem assiste filme de suspense de terror porque já sabe que não vai dormir bem. Então, é essa mesma sensação que a criança tem. Então, a gente não pode ignorar essa percepção e essa sensação da criança como se fosse algo banal, mesmo que seja um medo fantasioso, que a gente sabe que não existe, que a gente sabe que não existe bruxa, a gente sabe que não existe monstros, mas a gente nunca pode banalizar ou achar que isso é bobagem. Então, dizer aquela frase de besteira, isso é bobagem. Que bruxa, bruxa, que nada, bruxa, tudo besteira. Tá com medo de bruxa? Que bobagem, bruxa não existe. Por que você tá com medo de uma bobagem dessa? Lobo mal? Que nada, lobo mal não existe. Então a gente é como se a gente estivesse dando menos importância. E o medo para aquela criança pequena realmente é real. Ela sente no corpo, né? Então, a gente não pode ir por esse direcionamento de deixar a criança sozinha, deixar a criança chorando. Não é um caminho. É um caminho que vocês podem cortar da lista de vocês de possibilidades de lidar com medo, tá? E aí eu vou agora trazer para vocês alguns pontos que a gente pode trabalhar com crianças pequenas, tá? Pequenas, que eu digo, são crianças em torno. Vamos lá, vou pegar crianças aí dessas dicas que eu pontuei,
em torno dos 2 anos para cima. Crianças menores, né, dos 2 anos, que geralmente têm medo de sons, de movimentos rápidos, de pessoas que falam alto, a gente pode muito mais acolher, muito mais é muito mais eficaz você acolher essa criança, abraçar, passar essa segurança para ela, tá? E passar essa segurança e dar o que ela precisa, que é se sentir segura e acolhida ali, protegida, tá? Agora, crianças a partir dos 2 anos, essas dicas que eu vou trazer a partir dessa idade, casa, dá para vocês utilizarem, tá bom? Travou? Tem gente falando aqui que travou, não sei se travou ou não travou, ou se foi só na sua internet. Me digam aí se travou, se vocês estão me escutando bem. Então vamos lá. Primeira coisa, primeira dica que eu vou trazer para vocês é histórias, historinhas. Tem histórias sobre o medo para várias idades. Então as histórias, elas ajudam muito, 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 muito para assimilar a criança que é uma emoção normal, natural e que a gente tem como enfrentar. Então, historinhas, né, a depender claro, casando com a idade da criança, adequada para a compreensão dessa criança, é muito válido. Então, procurem histórias, principalmente de enfrentamento do medo, né? Ou histórias bem relacionadas e direcionadas àquele medo específico da criança, porque vai ajudá-la a enfrentar. As histórias, elas são fantásticas para a criança, porque qualquer história, seja qual tema for, seja medo ou qualquer outro tema, todos nós, todos nós temos uma maior conexão quando nós estamos diante de uma história. Então, quando a gente conta uma história para alguém ou alguém nos conta uma história, a gente se conecta muito mais. Então, com a criança é ainda mais fantástico, porque a criança ela aprende muito através de contos, né? Através de exemplos. Então, as historinhas elas ajudam demais. Então, vocês podem, a depender do medo que essa criança esteja passando, adquirir algum livrinho específico da faixa etária, na faixa etária dessa criança, para que ela aprenda a lidar de uma forma assertiva com esse medo, tá? Outro ponto muito importante, sempre perguntar para essa criança como que ela se sentiria segura. O que é que você poderia fazer naquele ambiente, alterar ou modificar, adaptar naquele ambiente, para que ela se sentisse segura? Então, você pode perguntar, né? Principalmente uma criança maior, claro, 3 anos, 4 anos, o que é que ela pode se sentir segura naquele ambiente? Ou um abajur, ou a porta entreaberta, uma luz acesa. O que é que para ela se sentiria segura naquele ambiente? Isso ajuda. Gente, tá travando? É sério? Vocês não estão me escutando, não? Ó céus, tá travando mesmo? Ou vocês estão me escutando agora? Não? Ah, gente, então acho que é a internet de vocês. Saiam, voltem para ver se não é a conexão. Então, gente, quem diz que tá travando, saiam e depois vocês retornam para ver como se às vezes a internet, o modem, enfim. Então, vou voltando, né? O que eu estava trazendo para vocês. Perguntem para a criança o que vocês podem fazer, adaptar aquele ambiente para que ela se sinta segura. Então, às vezes são coisas simples, né? Alguma alteração simples para que ela se sinta mais segura, acolhida, né, naquele ambiente. Normalmente, esses medos acontecem, né, nessa hora de dormir, principalmente com crianças que elas dormem no quarto. Crianças que dormem em cama compartilhada, ou que é a mesma coisa, como cama compartilhada não é somente a criança dormir na cama, a criança dormir no colchão embaixo, enfim, né, a criança dormir no mesmo quarto dos pais já é cama compartilhada. Normalmente as crianças que estão no quarto dos pais,
elas não se queixam muito sobre esse medo na hora de dormir. Normalmente são crianças que elas dormem separadamente, então elas têm no quarto, elas têm o quartinho dela, e aí gera um pouquinho mais de medo, porque elas estão sozinhas muitas vezes, ou elas estão com o irmãozinho, mas assim, gera uma sensação de desproteção mesmo. E é natural. Isso é bom ou ruim, Carol? Não significa nada. Não é bom e nem ruim, né? Não é bom. Eu tô vendo aqui gente dizendo que tá travando. Ai, gente, eu não tô entendendo. Tem gente que diz que trava, tem gente que diz que não tá travando. Não sei. Talvez seja a internet de vocês, né? Então, enfim. E aí, não existe bom ou ruim. Uma vez eu já até fiz uma postagem sobre isso aqui no perfil, sobre a questão da cama compartilhada. Não existe dizer que é melhor ou pior. Melhor ou pior a depender da família. Então não existe o certo. As duas formas são boas, as duas formas são ok, não trazem prejuízo nenhuma delas, nenhuma criança dormir no próprio quarto e nenhuma criança dormir na cama dos pais ou no quarto dos pais, né? Vai depender muito dessa família, da rotina, né? Se atrapalha ou não o sono de alguém. Então, se os pais dormem bem, a criança dorme bem, tá tudo bem, ok, tudo bem, não tem problema nenhum fazer cama compartilhada. Mas se isso atrapalha no sono, né, dos pais e atrapalha ou no sono das crianças, aí seria interessante rever, tá? Eu entrei nesse assunto só para pontuar mesmo, tá bom? Só para deixar claro, para depois não gerar um mal-entendido. Então, às vezes, é muito mais comum essas crianças elas se sentirem terem essa sensação de medo quando elas dormem no quarto. Isso não é negativo, tá, gente? Isso não significa dizer que a criança, o fato dela sentir medo porque ela tá no quartinho dela é uma coisa ruim, não. A gente utiliza esses artifícios justamente para ajudá-la a ter habilidades de enfrentamento. Como eu já falei, as historinhas, né? A ajudar a criança a adaptar aquele ambiente para que ela se sinta segura, para que ela se sinta acolhida. Então, às vezes é um abajur, às vezes é uma luz acesa, às vezes é uma porta entreaberta, é uma porta que não está fechada. Então, isso também pode ajudar a criança a se sentir segura, tá? Outra coisa que ajuda demais os pais compartilharem as experiências de medo que eles já tiveram também na infância. Isso ajuda muito, porque as crianças se conectam muito com a infância dos pais, elas percebem que os pais também passaram por um processo de medo, que tinham medos específicos, ou talvez até parecidos com o da criança, tá? A Carol perguntou assim: dicas de livro. Gente, isso daí vale para uma postagem, porque decorar livro não é comigo, mas eu tenho alguns livros na clínica para algumas idades, e depois eu posso fazer uma postagem ou então uma live e eu trago os livros para vocês, tá? Mas aqui eu não tenho e eu não sei decorado o nome dos livros, mas eu vou tentar providenciar aí para vocês ficarem como uma dica, né? Para vocês terem opções, tá bom? Então, dividirem, né? Vocês podem dividir os medos que vocês tinham na infância e principalmente como vocês enfrentaram esse medo. Quais as estratégias? O que vocês fizeram, né? Como que vocês lidaram com esse medo? A criança ela vai começando a se conectar. Ao invés de ser uma história contada, né, um conto que vocês compraram num livrinho, é uma história mesmo pessoal, é vocês dividirem a história de vocês, falarem como que foi para vocês o medo e compartilhar. A criança ela se conecta muito com as histórias dos pais e elas gostam porque elas imaginam muito como que foi o pai, a mãe quando eram crianças, elas adoram e prestam muita atenção. Então, gente, vocês contarem histórias de vocês, de como vocês enfrentaram o medo, ajuda bastante. Outra coisa que eu gosto muito, principalmente para aquelas crianças que têm muito medo de escuro, né? Que normalmente começa em todos os 2 anos, né? Não existe assim uma idade, nada nas fases de desenvolvimento é algo fixo, gente. Nada assim. 2 anos é isso. 3 anos é isso. 4 é isso. Ou 7 é isso. Não existe essa coisa fixa, assim, rígida. Existe
o que a gente espera dentro dessas fases de desenvolvimento. Às vezes acontece antes, às vezes acontece antes, às vezes acontece depois. Então não dá pra gente delimitar e dizer que é só nessa fase, só nessa idade, tá? Então, às vezes a criança começa a desenvolver o medo de escuro antes dos 2. E às vezes desenvolve depois, e às vezes não desenvolve, não tem medo. É uma criança que não tem medo de escuro, tá? Então, é muito relativo, a gente sabe que existe a subjetividade humana. Mas é esperado e é normal, tá? Pronto, a Juliana falou aqui, minha filha de 9 anos até ainda tem medo do escuro. Pois é. Inclusive, Juliana, não é só sua filha, tem adultos que têm medo de escuro. Tem muitos adultos que têm medo de escuro. Não dorme, tem que dormir com uma luzinha acesa do banheiro, um abajur, alguma coisa, e não conseguem dormir no escuro totalmente, não. Tem medo. Então, assim, às vezes até esses medos que a gente acha comum na infância, também é um pouco arrastado na fase adulta. Então, é super comum. Tirando aqueles medos, óbvio, medo de bruxa, medo de lobo mau, no adulto, nenhum vai ter medo de lobo mau, de bruxa, não é? Mas o medo de escuro é super comum. A Viviane falou que eu morro de medo, então é super normal e comum adulto ter medo de escuro, né? Pois bem, então vocês compartilharem as experiências de vocês ajudam, porque a criança ela gosta, quando ela percebe que você também sentiu isso, como você gerenciou essa emoção, ela se conecta e ela aprende. Aprende com muito mais facilidade como enfrentar, como ter recursos para enfrentar, como ter recursos para enfrentamento desse medo, tá? Outra possibilidade também que ajuda muito é. Aí eu vou trazer duas opções, porque isso vai depender muito do que essa família ela carrega como valor, nem como valor, eu diria como crença, né? Que é a religião. Então, cada um tem uma religião, cada um acredita numa coisa, né? Vai ter gente que vai ser católica, tem gente que é espírita, tem gente que é do candomblé, tem gente que é da Umbanda, tem gente que tem várias religiões. Tem gente que é ateu, que não acredita, né? E que não acredita. Mas a gente pode passar segurança para essa criança através também de orações, a depender da religião que você tenha. Então, você pode ensinar uma oração que dá também uma sensação de proteção, porque você ensina algo que tem ali alguma coisa, por mais que não seja visível, mas que passa uma segurança para a criança. Então, criar hábitos de oração, né? De ter uma higiene de sono, que existe uma rotina que a criança já espera, né? Às vezes uma oração do anjo da guarda, uma oração para Deus, uma oração, enfim, o que você acreditar, para o Buda, qualquer coisa. Agora, se você não acredita, se você não tem religião, nem nada definido, também não tem problema, né? Eu não estou falando aqui de religião. Você pode, inclusive, trazer objetos, às vezes, para essa criança que passe uma segurança. Então, você pode utilizar o lúdico. Por exemplo, você pode dar uma pedra que você pode dizer assim: ah, essa pedra é mágica, essa pedra, ela afasta tudo de mal e ela tem um super poder e eu uso também quando eu tô com medo e ela me protege. E aí você pode utilizar recursos como pedra, um ursinho, um bonequinho, qualquer outra coisa que trabalhe também esse lado lúdico com a criança, a fantasia, como se estivesse combatendo aquilo que ela tem medo. Porque, gente, não adianta, como uma criança pequena, não adianta você bater de frente e dizer que não existe. É muito mais forte que ela realmente acredita que aquilo existe, então é muito mais forte. Não adianta você ficar dizendo: "Não existe, bruxa não existe, não sei o que não existe". Você pode dizer que não existe? Pode. Não tem problema você dizer que não existe. Mas o medo dela é muito mais forte. Então você pode casar. Filho, bruxa não existe, mas olha, tem essa pedra aqui que tem um superpoder e afasta tudo de ruim. Até bruxa, tudo que você acredita que é ruim, afasta. Então você pode usar uma pedra, você pode, se você for tiver religião, você pode usar um santinho, um anjinho, um ursinho de pelúcia, qualquer coisa, porque isso vai ajudar a criança a se sentir segura naquele ambiente.
E aí entra um outro recurso que eu gosto muito, que é um recurso, inclusive, que eu ensino, né, até um dos recursos que eu ensino no meu treinamento online, que eu chamo de spray anti-monstro, que dá para fazer em casa. Então você pode utilizar um borrifador e aí colocar água colorida, com corante, alguma coisa, ou botar glitter, sei lá, qualquer outra coisa que chame a atenção da criança. Nesse borrifador você pode utilizar como um recurso de segurança. Então, por exemplo, a criança tá com medo de bruxa, medo de lobo mau, qualquer outra coisa. E aí você pode fazer esse borrifador, esse spray mágico, que é anti-bruxa, anti-monstro, anti um monte de coisa ruim. E aí, todas as vezes antes de dormir, ele vai dar uma borrifada no quarto, dar uma borrifada nos cantos que ele acha que pode estar, debaixo da cama, em qualquer outro lugar que possa é, essa, esse medo dele, né? Esse personagem que ele tem medo, está. E aí vai afastar de tudo de ruim. Então, o spray anti-monstro funciona muito bem com crianças pequenas, né? Como eu disse, não adianta a gente estar batendo de frente e dizer que não existe, porque para ela aquilo é muito forte, existe e existe mesmo. É um medo e é uma sensação. Então, a gente também tem que entrar um pouco nessa fantasia e ajudar essa criança com recursos lúdicos, ok? Então, são crianças. Então, são crianças, porque eu fico vendo os comentários de vocês um pouquinho enquanto que eu estou falando aqui. Então, certo? Então, assim, para crianças pequenas. Vamos para as crianças maiores. Crianças maiores, que elas estão em torno dos 7, 8 anos, tá? Aí você vai observar bastante o filho de vocês, a maturidade dele, claro, né? Principalmente essa criança mais ou menos os 7 anos, porque tem crianças que elas, nessa faixa etária, que elas estão permeando entre os 6 e os 7 anos, tem crianças que ainda têm uma maturidadezinha um pouquinho de 6. Então, vocês vão, essas dicas para crianças maiores, vocês vão fazer uma avaliação, claro, do filho com relação aos filhos de vocês, tá? Então, vamos lá. Crianças maiores. Crianças maiores, a partir dos 7 anos, que estão numa fase concreta de desenvolvimento, uma pessoa perguntou qual o seu curso é para qual idade. O meu curso é indicado para crianças a partir de 1 ano. 1 ano até 8 anos. Eu digo 8 anos em média, porque às vezes também, a depender da criança, da maturidade da criança, até mais, tá? Mas eu indico em torno de crianças de 1 ano até 8 anos de idade, tá bom? Então, vamos lá. Crianças um pouco maiores. As crianças maiores, como eu disse, elas estão já num medo mais concreto, ou seja, aquilo para a criança é um medo de coisas que podem acontecer, são mais reais. E apesar dela ainda pode continuar com medo de escuro, ela pode continuar com medo de fantasma, ela pode continuar com medo de várias outras coisas fantasiosas, pode, tá? Mas os medos, eles vão se transformando em medos mais reais, mais concretos, mais que pode ser realmente vivenciado por essa criança, né? É diferente de uma criança, ela tem medo de monstro, ela não vai se deparar com um monstro, não é algo que ela vai vivenciar. Ela tem medo de bruxa, ela não vai se encontrar com uma bruxa, a bruxa não vai sair do armário. Então, a criança maior, ela vai tendo mais. Ah, gente, eu falo aqui, medo de chuva, com raios, trovões, eu vou já pontuar aqui uma estratégia para também ajudar nesse aspectos de medo de sons, né? De raios, trovões. E então, uma criança maior, né? Uma estratégia que vai casar muito bem para criança menor e para criança maior, que é o contar sobre os seus próprios medos, como você enfrentou, também é uma estratégia que funciona também muito bem com crianças grandes, né? Crianças maiores. Então, crianças nessa fase de desenvolvimento, você pode falar sua experiência, o que você tinha medo, como você enfrentava esse medo, como era o medo para você. Compartilhe, porque isso também conecta. Ela vai entender que o medo faz parte. E aí, você pode também, ela já tem uma maior compreensão de você ensinar sobre o medo, o medo
O medo é uma emoção como a raiva, como a tristeza. E o medo, ela tem aí vai uma informação para vocês, para as pessoas que não sabem, mas isso, ó, é uma informação que nem todo mundo sabe. Às vezes, tem muito adulto que tem essa informação, mas tem outros adultos que não. E eu vou dar essa informação para vocês, que pode servir também para vocês passarem para as crianças, para os filhos. O medo é uma emoção, nossa, básica, né? É uma emoção que a gente que ela está no a gente nasce, então a gente tem 5 emoções básicas: a raiva, o medo, a alegria, a tristeza e o nojo. Então são 5 emoções que são emoções primárias ou básicas. Quem assistiu Divertidamente, já ouviu falar desse filme, é super interessante porque esse filme traz muito sobre essas emoções. E o medo é uma emoção, como eu disse, primária, básica, então a gente nasce, a gente vai sentir o medo em algum momento da nossa vida. Então não tem como a gente fugir dessa emoção, é uma emoção que faz parte. E o medo, ele tem uma importância para a nossa sobrevivência. Então a gente precisa do medo. A gente precisa do medo para a gente se proteger dos perigos. A gente precisa do medo para a gente sobreviver, inclusive, para a gente evitar riscos, né? Para a gente evitar que a gente se coloque numa fria, para que a gente não se machuque. Então, quando a gente ensina para a criança que o medo é uma emoção normal, natural, que todo mundo sente, né? E que o mais importante não é não sentir medo, porque sentir medo todo mundo sente. É como a gente enfrenta esse medo, é como a gente lida com esse medo. Então, explicar isso para a criança, isso também é ensinar inteligência emocional, né? A gente ensinar que o medo é uma emoção que todo mundo vai sentir e sente em alguma situação, né? Coragem não é ausência de medo. Coragem é a gente ter medo e enfrentar de alguma forma, a gente ter artifícios e habilidades para enfrentar esse medo. Então, quando a gente ensina a criança a lidar com esse medo, é isso que é importante, que é uma habilidade da inteligência emocional. Então você vai explicar, né? Pode explicar para uma criança maior como é o medo, que é uma emoção que tem a ver com a nossa sobrevivência e tudo. E uma outra coisa que é super comum, e que aí é esse ponto que eu quero trazer para vocês, que eu disse que isso só vai funcionar com crianças maiores, gente. Não vão fazer isso com crianças pequenas, pelo amor de Deus. Porque isso piora tudo, tá? Então não faz com crianças pequenas. Crianças maiores, como elas estão já numa fase de pensamento concreto, de pensamento mais racional e lógico, ajuda muito, por exemplo, você utilizar, sabe, crianças que assistiu alguma coisa, filme, alguma coisa no YouTube, alguma reprodução que assustou, né, e que ela ficou impressionada e que isso está gerando muito medo. Você pode, às vezes, mostrar montagens hollywoodianas de como esses personagens são feitos, né? Como é que é feito, como é que é feito a arte, que aí você vai mostrar de forma concreta que é tudo mentira, que é tudo montagem, né? Que isso é tudo feito pelo computador, isso é tudo feito através de uma maquiagem. Então você pode mostrar vídeos mostrando como que monta, como é que faz, como é que produz, né? Mostrando de forma concreta e racional como é que funciona isso, que tudo é muito fantasia, né? E que isso não faz parte da nossa realidade. Então, por isso que eu digo, essa estratégia eu vou frisar. Não façam com crianças pequenas. Porque se vocês mostrarem um vídeo hollywoodiano de uma mulher, de um cara, se a mulher da Samara, lá do Chamado, se fantasiando, a criança ela vai ficar com mais medo ainda. Então não façam isso com crianças pequenas. Façam com crianças maiores, em torno de 8 anos, 7, 8 para cima, que elas já têm um pensamento mais concreto e racional. Então você pode mostrar de forma racional como isso funciona, tá? Aí o medo de barulhos, de sons. O medo de sons, de barulhos, podem ser, né, como eu falei, no início, que é muito comum dos bebês, mas tem alguns medos de barulhos específicos, de, por exemplo, trovões, né, fogos, e isso é super comum, muito comum. E não é só comum com crianças pequenas, não, de 1 ano, 2 anos, não. Crianças com 5, 6 anos.
Então, tem muitas crianças que elas têm medo mesmo dos sons, né? E isso é normal, tá, gente? Se você tem um filho que tem medo de trovão, de fogos, em torno dos 5, 6 anos, é super normal, tá? Não fiquem espantados com isso, tá? 8 anos, se tem medo, também não digo que eu não considero que é algo assim absurdo de acontecer, não. Pode ser normal também. Agora, como ele já tem 15 anos, dá para você mostrar como que funciona de forma mais concreta esses sons. Mostre vídeos como é que é formado, né? Como é que acontece os trovões, né? Como é que acontecem os fogos, de forma mais concreta, já que ele tem 8 anos, ele vai entendendo de uma forma mais racional o que é que significa, tá bom? Mas mesmo assim, se não for um medo muito intenso, um medo que acabe incapacitando essa criança ela deixa de ir, por exemplo, para um São João, porque ela tem muito medo e aquilo gera muita ansiedade, aí é interessante procurar um profissional de psicologia para fazer intervenções, tá? Para ajudá-lo, porque gera sofrimento nessa criança. Mas se for situações pontuais, não é um medo intenso, é só um incômodo, você pode estar utilizando recursos, né, de enfrentamento, tá? Então, crianças maiores, você pode mostrar vídeos de como é que funciona os trovões, como é que surge o trovão, como é que surge os fogos, por que faz aquele barulho? Você mostra de forma mais racional, tá? Crianças pequenas, quanto menor ela for, mais você acolhe, porque não dá maravilha. Então, se ele já tá na psicóloga, mantém ele na psicóloga, tá? Que é o caminho mesmo, né? Ela vai trabalhar com ele, com todos os recursos de enfrentamento para esses sons. Crianças menores, você acolhe, você você acolhe, você dá segurança para essa criança, tá? Quando essa criança vai ficando maiorzinha, 2, 3, 4 anos, não dá para você mostrar o funcionamento dos trovões, a não ser que seja alguma coisa de desenho animado, alguma coisa muito didática e que seja fácil de compreensão para essa criança. E aí dá até para você mostrar, né, para ensinar a lógica. O que é que eu costumo fazer com crianças que têm medo de sons? Né, e que é super comum, que chega muito na clínica, crianças que têm medo de trovões, de fogos. Eu gosto muito de utilizar recursos de enfrentamento de jogos que têm muitos sons, que dão sustos. Então é muito engraçado. Crianças que têm medo de sons, quando eu pego esses brinquedos para trabalhar a exposição dessas crianças e enfrentamento, e habilidade de enfrentamento, é muito engraçado que as crianças que realmente têm medo, elas sentem uma tensão na hora que o brinquedo faz o barulho. Então, por exemplo, tem um que eu gosto muito, que é o Puxa Puxa Batatinha, acho que é da Estrela o nome, ou o nome, a marca. Então, são os batatinhas que você puxa, e aí uma pula. Aí, se você puxar errado, ela pula. Só que além do pular as batatas, o brinquedo ele solta um som, ele faz um som porque ele tem uma mola, então ele realmente faz um pá! E aí a criança ela já fica naquela expectativa de será que o som vai ser alto ou não vai? Porque quanto menos batata tem, mais o som fica forte. Então, quando a criança, eu vou fazendo um trabalho de exposição com essa criança, tá? Então, o trabalho é bem gradual, claro, e eu vou explicando para ela. Antes de eu colocar as batatinhas, eu deixo sem nenhuma e eu explico o funcionamento. Olha, quando puxa essa daqui, olha o barulho que faz. Você tá vendo? Aí eu explico, aqui tem uma mola aqui embaixo, por isso que faz esse som e tudo. Então a ideia é que a gente brincar mesmo, dar um susto e tudo. E aí, gente, é incrível. Quanto mais a gente vai expondo essa criança, no começo as crianças ficam com tem medo de sons, aí ficam assim, aí se encolhe e puxa assim de longe, morre de medo. Mas depois, com a exposição gradual, essa criança ela já vai, é questão de tempo, ela já vai puxando com maior segurança. Ela vai se sentindo segura e aí esse som vai começando a ser mais, como que eu diria? Ela começa a ser mais amigável, ela começa a compreender que não é nada demais, que ela não precisa ter medo do susto, né? Então,
vá fazendo de forma gradual, né, e aí vai: "Ah, olha aí, tá vendo o som?". E aí você vai mostrando também que você não precisa ter medo e até a forma como você lida com a brincadeira também ajuda muito. Sabe qual é um outro brinquedo também que é bem legal, antigo e também que eu acho que é da Estrela? Se chama, Pula Pirata. O Pula Pirata também é bem legal para trabalhar essa questão do susto, do medo, dos sons, né. Porque quando você coloca a espada no pirata e o pirata pula, também faz um som, porque tem uma mola, então ele pá, pula e realmente dá um susto. Então tem crianças que ficam tensas, né. Trabalha muito essa questão do medo, de enfrentamento. Gente, jogos são maravilhosos, é porque, a gente, né, assim, não tem ideia, mas os recursos, não somente, né, porque tem os recursos também apropriados, específicos da psicologia que a gente utiliza, né, que são realmente somente para profissionais, mas também tem recursos que vendem, né, e que são acessíveis para as crianças dentro de casa mesmo, e que também ajudam muito a desenvolver essas habilidades, principalmente do medo, como o puxa batatinha, como o pula pirata. Então ajuda bastante, tá, para trabalhar essas questões dos sons. Medo do agora eu vou fechar, porque eu tô vendo aqui o tempo. Ai, meu Deus, o tempo hoje eu não consegui não consegui. Semana passada eu até consegui fazer a live no tempo que ideal, mas dessa vez não. Vamos falar sobre uma coisa bem comum também, que é o medo da morte, medo de dos pais morrerem, né, medo de que aconteça algo ruim com os pais. Isso também é um medo comum com crianças mais velhas, né, e é um medo muito recorrente. Então, assim, a depender da intensidade desse medo, está gerando muito sofrimento, essa criança ela não está conseguindo, às vezes, ficar na escola, ela fica muito preocupada, é uma criança que tem crianças que às vezes ficam com dor de cabeça, né, dor de estômago, dor de barriga, porque elas estão todo o tempo pensando nisso, tensa, com medo, né, nesse processo de medo. Então é muito importante vocês procurarem um profissional de psicologia para ajudar essa criança a lidar com isso, tá? Mas vocês também podem fazer a parte de vocês, tá? Então, uma dica e o que eu sugiro, né, sempre é levar o assunto morte como algo mais tranquilo, mais leve, sabe? Porque as pessoas elas falam da morte, né, como algo muito pesado. E assim, quando a gente vai trazendo de forma natural, como um processo da nossa vida, né, a gente nasce, a gente vive, a gente morre, e o processo natural, a criança ela vai também trazendo isso, internalizando isso de uma forma mais natural possível, tá? Mas o falar da morte de forma natural não é, gente, aí eu vou colocar em caixa alta, não é dizer para a criança que vocês podem morrer a qualquer momento. Não façam isso. Por mais que essa criança seja maior, por mais que a gente sabe que a nossa vida é um sopro, que a gente pode estar aqui, eu estou aqui falando com vocês, mas amanhã pode acontecer alguma coisa comigo. A gente sabe que a vida é assim, a gente não sabe se a gente vai estar vivo, se a gente vai estar morto, a gente não sabe, né? Mas a criança lidar com um conteúdo muito profundo como esse não é interessante. Então, você tem que levar de forma natural, sim, como um processo que faz parte, mas não precisa dizer para a criança que você pode morrer a qualquer momento, que ela tem que lidar com isso e faz parte. Não, é muito difícil para a criança entender isso. O que é que eu sugiro? Traga de forma leve, explique as fases. Explique, por exemplo, a fase de uma planta, que ela nasce, ela vive, e às vezes ela vai morrer porque ela ficou velhinha, ela morre. Então existem os animais, é cíclico, né? Então tudo existe um processo, um ritmo. E aí você pode falar para a criança, né? Tem crianças às vezes que têm um maior pavor, medo que os pais morram. Você pode sempre estar repetindo palavras de conforto para essa criança, de que você não vai morrer agora, né? Que é um processo muito longo, só quando você ficar bem velhinho, velhinho, muito, muito, muito velhinho, né, e que provavelmente quando você estiver bem velhinho, ele já pode ser que ele tenha até filhos, ou sua filha, né, tenha até filhos,
ou filho, enfim, que tem até filhos e que você vai ter netinhos, aí sim que você vai morrer, aí sim quando você estiver muito, 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 muito velhinho, que é um processo natural, e aí você vai trazendo de forma leve, gente. Porque a gente tem que dizer, óbvio, que vai morrer, a gente não pode dizer assim: "Não, eu nunca vou morrer", não é possível, não dá, a gente tem que trazer a realidade para a criança, porém uma realidade que essa criança consiga dar conta, né, uma criança não vai dar conta de uma frase e um pai ou uma mãe dizer que pode morrer a qualquer momento. Não, meu filho, a vida é assim, a vida é um sopro. É muito difícil para essa criança assimilar, por mais que ela seja maior. Então sempre traga uma perspectiva positiva, né, de que existe um processo, existe uma ordem, e que nessa ordem você só vai partir, você só vai morrer quando você estiver bem velhinho, tá. Isso ajuda muito a acalmar, acalentar essa criança, porque é um medo super comum. E eu vi até uma pessoa aqui falando, adulta, falando que até hoje tem medo que os pais morram, né. Então é como essa pessoa, como assim, muitas vezes as pessoas lidam com o processo de morte. Como é importante a gente também trazer de forma natural, porque a morte é algo natural, né. Existe até uma ciência que fala, que estuda sobre isso, que é a tanatologia, né, dentro das vertentes psicológicas, a tanatologia é uma ciência que estuda a morte, o processo da morte, e que é algo natural, e a gente precisa falar de forma natural, porque faz parte, não é verdade? Pois bem, gente, fico por aqui. Tem tantas outras coisas, porque o medo também dá para trabalhar. Tem tantas outras coisas para trazer para vocês, mas o tempo já estourou. Daqui a pouco vai cronometrar aqui para eu encerrar. Espero que tenha sido produtivo, que vocês tenham gostado, que tenha complementado também o conteúdo, né, da postagem. E é isso. Mas, gente, vocês percebem que tá um medo intenso, essa criança ela tá em sofrimento psíquico por algum medo, não hesitem de procurar um profissional. Um psicólogo, né, que ele vai poder avaliar, ele vai poder ter um olhar clínico aprofundado, vai conseguir direcionar de acordo com aquela demanda da criança. Então, não deixem, tá? Não deixem para lá, tá bom? Se vocês percebem, se o sexto sentido aí de vocês, como pais, dizem que tem alguma coisa que tá intensa, que tá demais, não deixem para lá. Procurem logo um profissional, um psicólogo para auxiliar, tá bom? Pois bem, gente, eu vou me despedir de vocês. Boa noite, obrigada pela participação de todos. Espero até a próxima quarta, né? A gente com mais um tema, não sei ainda. Em breve eu vou, geralmente na segunda-feira, eu divulgo para vocês qual é o tema da live de quarta, tá bom? E me mandem sugestões também. Manda sugestões pelo direct, porque eu também já vou tendo algumas ideias, tá? Um beijo, gente, boa noite e até a próxima. Tchau, tchau.